Olha, esse aparelhinho que a gente carrega para todo lado, ele é muito mais do que só um jeito de se comunicar, né? Pensa bem, ele pode ser um escritório inteiro, uma loja, uma verdadeira fonte de renda. Hoje, a gente vai descobrir junto como transformar o celular numa ferramenta de trabalho completa e, olha, super poderosa. Bora lá? Sabe essa pergunta? Ela já deixou de ser coisa de filme de ficção científica. A verdade é que o trabalho hoje está se libertando daquelas quatro paredes do escritório. A produtividade agora pode rolar em qualquer lugar, a qualquer hora. E a chave para essa virada toda está na nossa mão, o celular. Tá, mas, afinal de contas, o que é que significa de verdade trabalhar pelo celular? Bom, de um jeito bem simples, é usar a tecnologia que a gente já tem na mão, o smartphone, o tablet, para fazer o nosso trabalho. E para essa ideia funcionar, ela se apoia em duas coisas essenciais. Primeiro, estar sempre conectado à internet e segundo, a flexibilidade incrível que isso nos proporciona. Olha, se a gente tivesse que resumir essa revolução toda em uma palavra só, seria essa aqui: mobilidade. E não é só sobre ser mais cômodo, não. É sobre uma forma completamente nova de encarar a vida profissional. Uma forma com muito mais autonomia, sabe? Mais independência. Ok, mobilidade. A palavra é boa, soa bem. Mas na prática, o que a gente ganha com isso? Quais são os benefícios de verdade de carregar o escritório no bolso? Vamos ver agora as vantagens concretas dessa tal liberdade. A primeira, e talvez a mais clara de todas, é a flexibilidade. Imagina só, poder escolher os seus horários, decidir de onde trabalhar, pode ser de casa, de um café, quem sabe até viajando. Essa liberdade toda não só melhora o bem-estar, como também, pode acreditar, aumenta e muito a produtividade. E o melhor é que essa flexibilidade toda se reflete direto no bolso. Pensa bem em tudo que a gente deixa de gastar. Aluguel de escritório, conta de luz, água, o transporte de todo dia. Trabalhar pelo celular acaba sendo uma opção muito mais enxuta, financeiramente falando. Isso vale tanto para quem está começando um negócio do zero, quanto para quem já tem algo estabelecido. Agora, isso aqui é incrível. As fronteiras geográficas, elas simplesmente somem. Com o celular e acesso à internet, dá para falar com clientes, fechar parcerias com gente de qualquer lugar do mundo. O potencial de crescimento se expande de um jeito que, sério, a gente nunca viu antes. E não para por aí, viu? Tem mais coisa boa. Com as ferramentas certas, a produtividade tende a subir. Aquele equilíbrio entre vida pessoal e profissional fica mais fácil de alcançar. A comunicação com a equipe e clientes vira algo instantâneo. E tem até um bônus para o planeta. Com menos gente se deslocando, o impacto ambiental diminui. É uma mudança que mexe com várias áreas da nossa vida, de verdade. Beleza, a teoria é muito legal, né? Mas na prática, que tipo de trabalho dá para fazer só com o celular? Chegou a hora da gente falar das oportunidades reais, aquelas que já estão aí. Dando uma olhada aqui, a gente vê as áreas que estão bombando nesse universo do trabalho móvel. Olha só, e-commerce e vendas online são gigantes. Logo depois, vem os serviços como freelancer, a criação de conteúdo digital e também aquele mercado que não para de crescer, o de consultoria e infoprodutos, tipo cursos online e e-books. E para a coisa ficar ainda mais clara, olha só esses exemplos. Dá para criar e gerenciar uma loja virtual inteirinha pelo celular. Dá para vender produtos sem ter estoque, no modelo de dropshipping. Ou, quem sabe, oferecer serviços como redator, designer. As possibilidades são enormes e todo dia surge coisa nova. Ok, a gente já viu as vantagens, já viu as oportunidades, mas como é que começa? Qual o primeiro passo? É isso que a gente vai ver agora. Vamos montar um tipo de kit de produtividade, com as ferramentas e, mais importante, os hábitos que transformam essa ideia toda em realidade. O legal aqui é pensar nisso como nossa caixa de ferramentas digital. A gente precisa do quê? Primeiro, apps para gerenciar projetos, para organizar as tarefas. Depois, ferramentas de comunicação, para manter o contato com todo mundo. Essencial também é o armazenamento em nuvem para ter acesso aos arquivos de onde estiver. E, importantíssimo, apps para ajudar a manter o foco e fugir das distrações. Olha, ter as ferramentas certas ajuda, claro, mas o que sustenta tudo mesmo são os hábitos. O grande segredo é conseguir criar uma rotina que funcione. Tudo começa com organização, fazer listas, definir o que é a prioridade, depois determinar o horário de trabalho e, claro, de descanso. O terceiro passo é ter foco, o que significa achar um lugar tranquilo e, por favor, desligar as notificações. E, por último, se comunicar bem, de forma clara para evitar qualquer mal-entendido.
Até aqui a gente falou bastante do celular como se ele fosse autossuficiente. Mas sempre tem aquele porém, né? E a tela pequena? Como faz? É exatamente isso que vamos ver agora. Como o celular pode ir além e se transformar numa estação de trabalho completa. E olha só como os principais desafios já têm solução. A tela é pequena? Sem problemas. É só conectar o celular num monitor ou numa TV. Achar que digitar no celular é lento? É só usar um teclado e um mouse sem fio. Coisas que antes pareciam barreiras gigantes, hoje têm soluções bem simples e acessíveis. E tudo isso nos leva a uma constatação que é, no mínimo, poderosa. Com a evolução dos processadores, da memória e de outras tecnologias, os smartphones de hoje, bom, eles não são mais só telefones. Eles já têm potência de sobra para funcionar como um computador completo para a grande maioria das tarefas do dia a dia. Mas como é que isso funciona na prática? É bem mais simples do que parece. Você conecta o celular a uma tela maior, pode ser com um cabo ou sem fio. Na hora, o sistema dele se adapta e mostra uma interface parecida com a de um computador. Aí é só conectar os acessórios, como teclado e mouse, e pronto. Tá aí uma estação de trabalho completa, portátil e super potente. Bom, a gente está chegando na reta final da nossa conversa. Depois de ver todo esse potencial, a grande pergunta que fica é: e o futuro? O que vem pela frente? Vamos refletir um pouquinho sobre o significado disso tudo? Essa frase aqui, ela amarra tudo que a gente conversou até agora. Pensa só, aquilo que antes era um luxo ou só uma opção, hoje está virando o novo normal. Mobilidade deixou de ser só uma conveniência para se tornar praticamente um requisito para quem busca mais eficiência e independência na carreira. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente levar. Se o nosso escritório não é mais um lugar físico, mas sim uma ferramenta que a gente carrega no bolso, o que isso muda lá no fundo, na nossa relação com o trabalho, com o nosso tempo, com a vida? É uma pergunta para a gente continuar pensando, né? Muito obrigado por acompanhar essa análise e a gente se vê na próxima.